Fala pessoal, hoje quero comentar um pouquinho para vocês sobre o conceito de tipografia, tá? Então a gente vai explorar alguns conceitos aqui e posteriormente eu quero mostrar algumas coisas lá no Inkscape, tá? Então nós vamos falar sobre fontes basicamente, né? Nós temos diversas formas de nos expressar através das imagens, né? Seja com objetos, seja com cores, né? Como eu já mostrei na aula sobre teoria das cores, nós podemos esfriar, esquentar uma imagem para passar diferentes sensações para quem está vendo, né? E uma das formas principais da nossa comunicação aqui é através do texto que a gente coloca, né? Então isso seja anúncios publicitários, seja um cartão que você está produzindo, alguma coisa nesse sentido. Então, elementos gráficos, eles são utilizados em conjunto para compor a imagem, né? E muitas vezes você quer passar algo mais diretamente, né? Você quer escrever algo para que o leitor leia e saiba que é exatamente daquilo que você está falando naquela imagem, né? Então, esse é o principal elemento, eu diria, nas mídias impressas, né? Você vai pegar uma revista, um jornal e tal, as figuras normalmente são ilustrações para te dar uma noção mais concreta do que era aquilo, uma paisagem, para você se sentir naquele lugar efetivamente, né? Mas o elemento de comunicação é o texto, né? Então aqui entra a questão da tipografia, né? Nós podemos tornar esse texto mais agradável, mais condizente com aquele contexto, dependendo do tipo de fonte que a gente utiliza, né? Então, nesse processo de escolha de uma tipografia, né, de definição de alguns conceitos da nossa imagem aqui, nós queremos algumas coisas, né? Por exemplo, ela tem que ser visualmente envolvente, né? Porque uma palavra, um texto, alguma coisa muito simples ali, aquele preto no branco, talvez não chame atenção e talvez não gere o efeito que você pretende para a imagem, né? Você também pretende que ela seja legível, né? Ela tem que ser entendível pro leitor, pro cara que está vendo, né? Então não adianta nada você caprichar demais e fazer algo que fique difícil do cara entender. Imaginem que isso pode ser, isso eu já vi, uma placa na beira da estrada fazendo um anúncio de um produto muito legal ali, um produto colonial, alguma coisa nesse sentido. Só que você está passando pelo carro, pela rodovia, e você não consegue ler, você não pode se desfocar do volante ali, aquilo pode passar batido, né? Então tem que ser algo claro, que dê para entender, né? Ela tem que ser agradável também, né? Quanto mais agradável, quanto melhor for a sensação que você causar na pessoa, mais chances dela dar atenção à tua imagem e à mensagem que você está passando, né? E também, é claro, isso ela tem que ser objetiva, né? Em alguns contextos é interessante sim que você faça uma imagem mais enfeitada, com muitos detalhes ali, né? Mas na maioria das vezes você quer ser objetivo para poder passar aquela mensagem de uma forma fácil, chamar a atenção da pessoa, e aí posteriormente ela vai se focar em outros detalhes ali, né? Mas, por exemplo, um título ali, ele tem que ser bastante objetivo, né? Em alguns casos, pessoal, a gente pode sim extrapolar esses conceitos aqui em prol de alguma ou outra característica que nós queremos ter na imagem, né? Então, você pode, por exemplo, abrir mão de cores, né? Se você quer passar uma ideia um pouco mais sombria, sei lá, alguma coisa assim, uma festa de Halloween, por exemplo, né? Você quer fazer algo mais no sentido preto e branco, mais sombrio para passar um pouco de medo, alguma coisa nesse sentido. Então, alguns critérios ali podem ser flexíveis, né, em determinadas situações, né? Também o que nós podemos falar sobre isso? Nós podemos alterar o tipo, né, a forma das letras, ali, a forma como nós desenhamos cada caractere e também contrastar isso com a aplicação que nós estamos fazendo dessa fonte, né, dessa tipografia, né? Então, por exemplo, se você quiser simular uma sensação um pouco mais agressiva, alguma coisa nesse sentido, você pode fazer caracteres mais exagerados ali, né? Você pode também querer caracteres mais delicados, se for uma mensagem romântica, alguma coisa nesse sentido, né? Então tem várias formas que a gente pode manipular a tipografia a nosso favor, né? Alguns padrões já foram definidos assim e eu considero que são bastante comuns em todas as ferramentas que a gente utiliza atualmente, né? Então tem certas fontes que são bem famosas até inclusive, né? Porque elas se tornaram agradáveis em determinados contextos e a população já está acostumada com isso. Então, por exemplo, você vai ler um jornal,
as fontes do jornal elas vão ser muito parecidas, né? Independente de qual é o editor, de qual é a empresa que está fazendo, ela vai ter um padrão mais ou menos naquela linha. Não vai ter, num texto de notícias, por exemplo, uma fonte muito chamativa, né? Então ela segue alguns padrões ali, né? Ao passo que, por exemplo, editores de texto, o próprio Writer, o Word, né? Eles já seguem algum padrão ali quando você está escrevendo um texto bruto, né? Claro, você pode ir lá e mudar, né, as fontes, né? E aqui nesse sentido, tem algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, olha isso aqui que eu acabei de fazer. Eu entrei aqui no meu Visual Studio, o programa que eu uso para programar, e alterei a fonte. Coloquei uma fonte mais exagerada aqui. Eu desafio algum programador a trabalhar desse jeito. Simplesmente não dá, né? É uma fonte que nós perdemos aqui o monoespaçado, né? Então, por exemplo, os caracteres já não são do mesmo tamanho exatamente, né? Então, fica difícil você se organizar, né? Então, ele não passa aquele aspecto visual que os programadores estão acostumados, né? Então, não fica tão intuitivo a gente trabalhar dessa forma, né? Por isso, alguns padrões foram definidos ali e normalmente eles são utilizados, né? Alguns contextos que eu cito para vocês aqui. Por exemplo, um cartaz de um show de rock, né? Normalmente ele vai ter fontes mais chamativas ali para, nossa, que bacana, aquela banda vai tocar, coisas nesse sentido, né? Algumas outras fontes já são bem tradicionais de marcas específicas, por exemplo, o logotipo da Disney aqui, né? É difícil você imaginar esse logotipo com uma fonte diferente, né? Porque aquilo já está na nossa cabeça há tantos anos, tantas gerações já acompanharam isso, né? Que quando a gente vê uma fonte nesse sentido, mesmo que esteja escrito outra palavra, você fala, essa daí é a fonte da Disney, né? Então, são marcas que se consolidaram, né? São tipografias que ficaram fixas para um determinado ou outro fabricante ou produto, né? Então, tem várias coisas assim que a gente já se acostumou e que acabaram se tornando um padrão porque se tornam mais agradáveis em determinados contextos, né? O que mais que a gente pode falar também? Não só a forma da fonte é importante, como também a composição que você faz na tua imagem, né? Então, em relação, por exemplo, à hierarquia de tamanhos ali que nós temos geralmente um título ele vai ser maior, um subtítulo um pouco menor, seções em um texto elas vão estar mais destacadas, por exemplo, em negrito ou com uma fonte um pouquinho maior, o texto, o corpo do texto vai ser diferente, né? Então, existe sim uma hierarquia, né? E nós podemos ver isso facilmente, por exemplo, aqui no editor de texto, se nós colocarmos aqui, ó, título, e aqui um texto qualquer, nós temos opções aqui de mudar os estilos, olha só, colocando o título aqui, ele automaticamente vai deixar isso maior, vai montar um alinhamento já centralizado e tal. Então nós já temos sim algumas diretrizes em relação à hierarquia do texto, né? Olha só, aqui eu comecei a digitar, automaticamente o corpo do texto ficou menor, não ficou em negrito. Então, aqui eles estão aplicando a hierarquia, né? É uma mesma fonte, é essa Liberation Serif, né? Só que utilizada em diferentes tamanhos e diferentes pesos, né? Que seria o negrito ali, né? No caso, né? Então, você pode sim trabalhar, mesclar isso, é muito interessante. Eu já vi muitos casos em que o pessoal faz, por exemplo, vamos escrever aqui, ó, árvore sintática, tá? Então, em alguns casos, o que o pessoal faz? Eles simplesmente conseguem separar os contextos aqui, separar as palavras, deixar elas juntas e ao mesmo tempo separar só mexendo no negrito aqui, né? Então, alguns logotipos de produtos são feitos dessa forma, né? Então, eu estou seguindo um determinado padrão, estou usando a mesma fonte, só que eu estou variando as características dessa mesma fonte, né? Então, coisas bem interessantes que a gente pode ter aqui na parte de tipografia. Aqui tem um exemplo também de um cartaz de um show de rock que teve aqui na cidade, alguns anos atrás, que eles fizeram um uso bem interessante da tipografia. Eu salvei a imagem na época porque eu achei bem legal. Olha só, eles mesclaram alguns tipos de fontes bem legíveis, bem destacadas, Guarapuava, Rock City, para você entender de cara que aquilo se trata
de algum show, de alguma coisa nesse sentido, né? E os nomes das bandas ali, eles utilizaram aquele trocadilho de você mesclar fontes, tamanhos e cores ao mesmo tempo, né? Como se fossem recortes de jornal, né? Aquelas mensagens que você fazia no colégio lá, recortando um monte de letrinhas e fazendo a frase com diferentes partes de textos diferentes, né? Então, dá um efeito bem interessante para esse tipo de coisa, né? Claro, a legibilidade ela fica um pouco prejudicada. Se a gente observar aqui o título do cartaz, ele é muito mais legível do que o nome das bandas. Mas era essa a intenção. A intenção era chamar atenção para o nome do evento e deixar os nomes das bandas como secundários. Você vai bater o olho ali, nossa, um show de rock, que legal. Aí eu vou começar a prestar atenção nos elementos secundários que estão na imagem. Interessante, né? Então a gente consegue fazer sim esse tipo de composição. Temos que tomar cuidado, sim, com algumas situações, né? Nós, como designers, somos livres para fazer o que quiser na imagem, mas você tem que cuidar para que a tua mensagem seja passada do jeito certo. Então, por exemplo, esse cartaz aqui, eu salvei ele também há um bom tempo. O que faz um molisdeta? Não, não é isso, né? É um modelista. Só que a gente tem a tendência a ler na horizontal primeiro, né? Então você vai bater o olho a primeira vez, não interpretei direito, você vai olhar de outra forma, vai conseguir entender. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para que a tua mensagem seja passada da forma correta. O clássico meme do Don't Dead Open Inside, se eu não me engano era da série Walking Dead, então também é a mesma coisa, né? As duas portas, Don't Open, Dead Inside, né? Tinha os zumbis lá dentro, né? Só que você batendo o olho a primeira vez, você vai ler errado, né? Então, sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá no Inkscape como que funciona efetivamente essa parte de tipografia. Bom, pessoal, olhando aqui a ferramenta, nós já temos de cara uma ferramenta do tipo texto aqui, que nos permite criar elementos textuais dentro das nossas imagens, né? Então, por exemplo, design gráfico, eu consigo já criar elementos de texto aqui facilmente, né? E um detalhe sobre a ferramenta de texto do Inkscape, ela é bem interessante porque ela é flexível como qualquer outro objeto dentro do Inkscape. Então, se nós quisermos editar o texto, nós selecionamos a ferramenta e clicamos aqui. Ele funciona como um texto normal, né? Só que ele também se comporta como um objeto aqui, que você pode mover, posicionar, rotacionar ele, você consegue fazer um monte de coisa, né? Inclusive, a escala dele, se você segurar a tecla Ctrl, ele permite escalonar sempre mantendo a perspectiva original do texto, né? E, caso contrário, se eu não selecionar a tecla Ctrl, eu posso fazer uma escala livre aqui. Então, isso já te dá uma liberdade gigantesca aqui, porque você pode fazer, por exemplo, uma imagem de ponta cabeça, de trás para frente. Você consegue mudar tudo aqui, que num editor de texto comum seria um pouco mais difícil de fazer, né? O que mais que a gente pode falar sobre a ferramenta de texto? Nós temos aqui em cima as várias opções de fontes que a gente pode utilizar, né? Então eu posso mudar isso facilmente, né? Aquela questão que eu tinha falado para vocês de mesclar várias tipografias diferentes na imagem. Aqui nesse caso, pessoal, ficou o A diferente aqui, né? Porque essa fonte que eu escolhi, essa Absolute Empire, ela não tem acentuação, né? Então pode acontecer também, né, de você ter fontes que não têm todos os caracteres, por exemplo, da língua portuguesa. Ao mesmo tempo que você pode pegar uma fonte, por exemplo, que tenha caracteres chineses, mas não tem os nossos, né, ou vice-versa, né. Então é bem interessante você tomar esse cuidado para que esses elementos estejam todos presentes ali quando você quer fazer um determinado design, né. Então a gente consegue trabalhar com as fontes da mesma forma que um editor de texto normal, né? Então eu consigo fazer combinações aqui, mudar tamanho. Então é bem interessante como a gente consegue mesclar isso aqui no Inkscape e ele trabalha de uma forma bem mais simples do que um editor de texto, né? Então lá no editor de texto é mais focado em você escrever artigos e tudo mais. Aqui nós temos já recursos para fazer efeitos mais visuais com as nossas fontes, né? Posso fazer também aplicações de bordas, gradientes na nossa fonte. Então, tudo aquilo que eu já mostrei nas aulas passadas,
ainda funciona, né? Então eu consigo facilmente aqui criar um gradiente, colocar uma borda na imagem. Então é bem legal trabalhar com fontes no Inkscape, né? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui para mostrar para vocês um detalhe interessante sobre o Inkscape. Aqui eu estou trabalhando com um objeto normal, né? Então se eu selecionar a parte de edição de nodos lá, né, de caminhos, eu não consigo fazer nada nas fontes, né? Elas são textos, né? Eu consigo, todavia, transformar esse objeto em um caminho. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, eu vou perder a possibilidade de edição, né? O nosso texto aqui, na verdade, ele não fica mais editável, né? O primeiro aqui eu consigo editar, o segundo eu não consigo mais, porque eu converti ele em um caminho, né? Só que se a gente observar, olha só que interessante o que o Inkscape fez. Ele transformou cada caractere em um caminho diferente. Então eu consigo vir aqui, editar as letras, consigo fazer efeitos, consigo modificar ele como se ele fosse um objeto qualquer, né? Então aqui sim a gente consegue ter uma variedade de coisas bem interessantes que um editor de texto comum não deixa a gente fazer, né? Então olha só, por exemplo, eu juntei aqui ó, o design, eu juntei as duas ali só modificando aqueles objetos. Então assim, pessoal, o texto comum ele funciona como um texto, eu posso vir aqui editar esse texto normalmente, né? Design, gráfico, posso dar um espaço aqui, colocar um A, posso fazer o que eu quiser, né? Quando eu converto ele em um caminho, eu passo a tratar isso aqui como um objeto normal do Inkscape, né? Então aí eu tenho acesso a cada um dos pontos que nós tínhamos ali na fonte original. Só que eu não consigo mais editar o texto, né? Então converteu, ele não tem volta mais, né? Dica para vocês: sempre que vocês vão utilizar fontes muito fora do comum, fontes que não são instaladas por padrão no sistema operacional, por exemplo, vou escolher essa própria aqui, Absolute Empire, ela é uma fonte que eu instalei para algum projeto, aí não lembro exatamente qual, tá? É uma fonte que se eu copiar o meu SVG e mandar para vocês, provavelmente vai abrir diferente, ele vai perder essa tipografia. Só que se ela tiver convertida em caminho, eu não perco mais, tá? Então tem duas alternativas quando vocês querem guardar um arquivo que está finalizado e vocês querem guardar ele para sempre daquela forma. Vocês podem guardar o arquivo da fonte, para toda vez que você precisar mexer naquele arquivo, você instala a fonte no teu PC e utiliza ela normalmente, né? Ou ainda, quando o arquivo está pronto, versão final, né? Você pode transformar ele em caminhos, que aí você nunca mais perde essa circunferência, essa forma do objeto, tá? E assim, pessoal, eu gostaria de mostrar, só para a gente finalizar a aula mesmo aqui, alguns repositórios que eu considero bem interessantes para instalar fontes, né? Então, por exemplo, você joga no Google aqui, ó, fonte TTF, ou OTF, que é o formato aberto, né? Então tem esse site aqui, o da fonte, tem o próprio Google Fontes, tem um monte de sites aqui que você pode pesquisar e baixar fontes para instalar no teu PC. Então, por exemplo, tem uma série de fontes aqui, esse da fonte é o principal que eu uso, tá? Então, você vai encontrar fontes para infinitas coisas aqui, né? Ele consegue, inclusive, fazer pesquisas aqui por temas, olha só, fontes asiáticas, arábicas, olha só que interessante, tem muita coisa, tá? Aí vocês têm que tomar cuidado com a licença da fonte, certo? Nós podemos vir aqui, por exemplo, olha, 100% grátis. Essa é uma fonte que eu posso usar para qualquer coisa. Tem outras aqui, ó, grátis para uso pessoal. Então, se eu for fazer alguma coisa comercial na minha empresa ou para vender um logotipo, eu não posso usar essa fonte, tá? Então, sempre cuidar. Demo é uma fonte que eu posso baixar ela para ver como é que ela é, mas eu tenho que comprar, né, a licença dela para usar em algum projeto, né? Então, é bem tranquilo, tá, pessoal, de usar esses sites aqui, só ficar atento às licenças, né? Eu vou baixar uma aqui, ó, por exemplo, uma 100% grátis. Eu posso vir aqui, baixar ela. Vou colocar aqui no desktop mesmo. Ele vem um arquivo zip com, no caso aqui veio dois objetos diferentes, né? Um TTF e um OTF. No caso do Linux, tanto faz, ele vai reconhecer os dois. Então, se eu der um duplo clique aqui, eu só posso clicar em instalar aqui
pronto, essa fonte já vai estar disponível no meu sistema. Só tem que lembrar que os programas que já estão abertos, eles não têm essa fonte ainda. Então, se eu quiser usar ela no Inkscape aqui, eu tenho que fechar o Inkscape e abrir de volta. Só para ele reconhecer, né? Ele recarrega as fontes quando ele abre, né? Então, a fonte que a gente acabou de instalar aqui foi essa Codija. Vamos tentar localizar ela aqui no Inkscape, né? Então, deixa eu tentar procurar aqui pelo K, eu acho que ele já vai aparecer. Olha aqui, ó, Codija Free. Então, olha só que interessante, eu já tenho a fonte instalada no meu PC, né? No Windows o processo vai ser parecido também, vocês vão baixar o zip, quando vocês executarem ali o OTF ou o TTF, ele já vai pedir para fazer a instalação também, né? No Mac o processo é bem parecido também, todos os sistemas operacionais vão ser mais ou menos parecidos, né? Então assim você consegue enriquecer ainda mais a capacidade de tipografia aqui do Inkscape e de todos os outros softwares que vocês usam no PC, né? Essa Codija, por exemplo, ela já vai estar disponível no Office aqui, em outros sistemas também. Beleza, pessoal? Valeu aí!